Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso programa a respeito do Livro dos Médiuns e continuando no capítulo 16 da segunda parte. Hoje nós vamos falar das variedades especiais para os efeitos físicos. Lembrando que Kardec dividiu em duas categorias, né? Em duas grandes categorias, que são os de efeitos físicos e os de efeitos intelectuais. E hoje nós vamos ver as variedades especiais para os efeitos físicos. Então nós vamos falar a respeito de vários tipos de médiuns que fazem parte dessa categoria de efeitos físicos. Primeiro, nós vamos lembrar dos médiuns tipitólogos. Esses médiuns que produzem ruídos e pancadas. Então, esses médiuns, na época de Kardec, eram muito comuns, mesmo porque os espíritos começaram a se manifestar através de ruídos e pancadas. Então, com ou sem participação da vontade daquelas pessoas que eram médiuns, mas às vezes nem sabiam que estavam presentes. Então, Kardec chamou de médiuns tipitólogos, e naquela época, então, eles eram muito comuns. Depois ele fala dos médiuns motores, que também fazem parte desse nicho da comunicação, produzem movimentos de corpos inertes, corpos se deslocando no espaço, também na época muito comuns, que os fenômenos iam acontecendo. Também Kardec fala de médiuns de translação e suspensão, que produzem a translação e a suspensão de objetos através do espaço sem qualquer apoio. Então, o objeto se locomove no espaço, levanta. É aquela história, a mesa se levantava no espaço sem nenhum apoio, exigia que esses médiuns estivessem presentes. Eles chamam esses médiuns de translação ou suspensão. Mais ou menos raros, segundo a intensidade do fenômeno. Por que esses médiuns eram mais raros, dependendo do fenômeno ser melhor, né? Mais bem feito, com mais intensidade. Então, ou aqueles que eram um fenômeno assim não tão intenso, né? Aqueles, Kardec falou, existem os que podem elevar-se a si próprios através da levitação. Esses eram muito raros, mesmo no tempo de Kardec, continuam sendo raros até o nosso tempo. Nós sabemos que na Índia nós temos muitos casos daqueles gurus, daqueles homens profetas, daqueles que fazem muita meditação, e eles então às vezes conseguem essa suspensão a eles próprios, que nós chamamos de levitação, mas isso é raro de acontecer. Também os médiuns de aporte ou transporte, que são esses médiuns que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós já falamos nos programas anteriores, mas como Kardec tem uma didática especial, ele utiliza uma pedagogia própria para que seja fixado, e ele vai então agora especificando dentro dos efeitos físicos esses tipos de médiuns, dentro dos efeitos intelectuais esses tipos de médiuns, porque nós já falamos mais ou menos de todos esses, mas agora ele está especificando melhor. Então, o que é esse médium de aporte? Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar da reunião. Que tipo de objetos? Flores, frutos, confeitos, joias. Nós temos exemplos que nós podemos citar, que nós ficamos sabendo, nós não observamos,
no local, mas esse foi muito falado, que nas reuniões em que Chico Xavier participava, eventualmente apareciam no final da reunião, uma vez apareceu, conchinhas para cada participante da reunião, ainda com gotinhas de água trazida do mar, sendo que eles estavam num lugar muito longe do mar, que eles estavam em Uberaba, que é interior de Minas Gerais, que não tem mar. Então, Divaldo Franco conta que numa reunião ele recebeu de presente uma flor, que não é uma flor conhecida para nós. Então, ela veio de um outro local, através também, então, de um médium de aporte ou de transporte. Esses médiums não são raros, eles são excepcionais. Quase nós não encontramos esses médiums, porque precisa de uma mediunidade muito acentuada nesse sentido, para esse fenômeno. Também Kardec falou em médiums de efeitos musicais, que são aqueles médiums que provocam a execução de músicas e instrumentos musicais, mas sem qualquer contato. Sem contato, o instrumento começa a tocar. Esses médiums são muito raros, difíceis de serem encontrados. Também Kardec falou nos médiuns de aparições. São aqueles médiuns que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis. Esses são muito raros também, porque eles têm que ser dotados de muito ectoplasma, que é um fluido especial que tem no corpo etéreo do nosso físico. Tem que ter este ectoplasma, que é uma energia especial que vai fazer com que aquele espírito possa aparecer e se tornar tangível, ou seja, pode ser visto e pode ser, às vezes, até tocado. Nós temos exemplos de Jesus no Monte Tabor, quando leva 2 dos seus discípulos, que provavelmente, com certeza, eram médiuns de efeitos de aparições, e então, neste Monte Tabor, aparece o espírito de Elias e de Moisés. E entabularam um diálogo com Jesus. E eles estavam nesse momento, dormiram, porque o médium de aparições, que tem esse ectoplasma, que ele pode ceder para que o espírito possa se tornar visível ou tangível, ele dorme. Quando ele dorme, ele expele pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, esse fluido que faz com que o espírito possa aparecer. Também Kardec falou de médiuns noturnos. O que são esses médiuns noturnos? Quase que a gente não ouve falar neste nome, mas como ele fez uma pesquisa muito grande, ele sondou todos os tipos de mediunidade que podiam acontecer e que se tinha notícia, ele falou nesses médiuns noturnos: só obtém efeitos físicos no escuro. À luz do dia, com claridade, eles não têm condição, mas mesmo porque a luz queima o ectoplasma, e o ectoplasma tem que ser especial. Então, esses médiuns, eles só atuam sem a luz do dia, sem a luz, né? Porque a luz vai queimar o ectoplasma e eles não podem, então, produzir esses efeitos físicos. Essa variedade é pouco numerosa também, e Kardec faz um alerta aí, que essa variedade de médiuns é muito fácil de haver charlatanice, ou seja, é muito fácil de poder se enganar as pessoas, porque está escuro, tudo escuro,
Então não se sabe se o médium utiliza de alguma outra arte para poder promover esse fenômeno. Então tem que ser uma coisa muito bem estudada. Também Kardec fala de médiuns pneumatógrafos, aqueles que obtêm a escrita direta. Nós já falamos desses médiuns também. É um fenômeno muito raro de acontecer e é fácil de ser falseado também. Porque uma pessoa pode escrever escondido e depois falar que foi o espírito que escreveu. Também Kardec fala de médiuns curadores. Que são os médiuns curadores? Têm o poder de curar ou aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. São esses que conseguem, então, curar as pessoas ou aliviar as suas dores. E esses médiuns, Kardec faz uma observação no que consiste essa mediunidade. É uma exaltação da potência magnética, fortalecida pelos espíritos bons. Ou seja, o médium ele já é dotado desta potência magnética, ou seja, ele já tem um magnetismo especial. E daí os bons espíritos fortalecem esse magnetismo para que possa haver a cura ou o alívio dos males, né? Então, uma observação muito importante para todos nós que Kardec faz. Todos os verdadeiros crentes a possuem. Então, nós não precisamos ser aquele médium excepcional para poder aliviar a dor ou curar a dor de uma pessoa, através da prece ou através da imposição das mãos. Basta que a gente tenha muita fé, que a gente tenha muita vontade, que a gente saiba sinalizar a nossa energia para aquele mal, para aquela doença. Então, todos nós temos a possibilidade de aliviar o mal do outro. Não é isso que a gente faz na casa espírita pelo passe? Não é isso quando a gente quer aliviar uma dor? Uma criança, por exemplo, cai, se machuca, a gente, espera aí, que a mamãe já vai passar a mão e já vai sarar. Ou a mamãe vai dar um beijinho e já vai sarar. O que é isso? É que nós temos essa possibilidade. Basta que a gente acredite. Então Kardec fala, todos os verdadeiros crentes a possuem. Todos nós podemos fazer isso. Então, quando nós aplicamos um passe, e quando nós temos a vontade firme, quando nós temos a fé que os bons espíritos estão conosco, nos ajudando, nós podemos sim aliviar os males daquela pessoa que está ali presente, que nós estamos então atendendo. E por último, Kardec fala nessa categoria de efeitos físicos dos médiuns excitadores, que são os médiuns que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever. Olha que coisa interessante. Ele tem uma faculdade especial que ele pode desenvolver em outra pessoa essa faculdade de escrever pela sua influência. Ele está ali junto, influenciando, então ele pode fazer uma imposição no braço, nas mãos da pessoa ou na cabeça, e ele então intuindo aquela pessoa para que ela possa então desenvolver a escrita, se tornar um médium escrevente ou de psicografia. Então são chamados médiuns excitadores, que eles têm essa faculdade que com a sua influência eles podem desenvolver nos outros a faculdade de escrever.
Assim nós terminamos essa parte dos médiuns, dos tipos de médiuns de efeitos físicos, e deixamos para a próxima oportunidade agora os tipos, as variedades de médiuns de efeitos intelectuais. Muito obrigada a todos pela audiência, que possamos voltar então no próximo programa com a continuidade dos nossos estudos. Claudete Moura para o divulgar.net.